Nesse vídeo vamos aprender o básico do programa Krita para fazer uma animação 2D bem simples. O vídeo é indicado para pessoas que nunca tiveram contato com o Krita e pode ser acompanhado do zero desde a instalação do programa. Ele está dividido em 3 partes. Na primeira é apresentado o programa e sua interface, depois é realizada a animação de uma bola pulando. Isso mesmo, pulando e não quicando, pois esse exercício irá ajudar a realizar a terceira etapa, que é fazer um personagem 2D em formato de bola saltando pelo cenário. Por enquanto, esse tutorial irá focar apenas na ferramenta e não nos conceitos da animação. Para quem quiser se aprofundar um pouco na animação, sugerimos estudar os 12 princípios da animação e executar os exercícios de bouncing ball ou bola quicando e do pêndulo. Pesquise pelo programa Krita no Google ou então acesse diretamente o site do fornecedor krita.org. Vá na aba Download, selecione a sua versão de sistema, no meu caso Windows 10, e baixe o programa. Você não precisa se preocupar com licença, pois ele é gratuito. Abra o programa depois de instalado. Na tela inicial você pode criar um novo arquivo ou abrir um pré-existente. No nosso caso, clicamos em Novo Arquivo. Nessa tela de novo documento podemos definir a largura e a altura do nosso quadro, assim como a resolução. Podemos alterar também o padrão de medida, mas vamos manter pixel. No nosso caso vamos usar 1920 por 1080 e manter a resolução em 72 ppi, que é o padrão Full HD. Logo abaixo podemos ver o método de cor, profundidade e perfil. Deixe como está na tela e crie um novo documento. A interface do Krita é bem simples. Se você tem alguma experiência prévia com outros programas como Photoshop ou Illustrator, vai se adaptar fácil ao Krita. Ao lado esquerdo estão as principais ferramentas do programa e ao lado direito a janela de camadas. Essas duas janelas são essenciais para qualquer atividade. Caso a sua interface esteja diferente desta, vá em Janela, Espaço de Trabalho e verifique as diversas opções. Para esse vídeo vamos usar o espaço de trabalho de animação. Repare que o programa agora otimizou o nosso espaço de trabalho para trabalhar com animação 2D. E as principais ferramentas ficaram logo acima das camadas e abaixo temos duas abas novas, que são Animação e Linha do Tempo, ou Timeline. Antes de começar a animar, vamos testar esta que é a principal ferramenta do Krita, o pincel. Tão única que faz com que o programa seja o preferido de muitos artistas para ilustração. Com o pincel selecionado, você tem a opção de alterar todas as suas configurações, como opacidade, pressão, textura, distribuição, ou mesmo escolher alguns presets que já vem com o programa, que fica no ícone logo ao lado, com os 4 quadradinhos aqui. Não só nós podemos escolher outros tipos de pincel, já com alguns presets, e configurações, como também algumas outras ferramentas de apagar, clonar, borrar. Vamos testar agora alguns desses pincéis. Para mudar a cor é muito fácil, é só selecionar o ícone ao lado das configurações do pincel e escolher a cor desejada. Percebam que ele é sensível à pressão. No meu caso, como eu estou usando um tablet, eu consigo ter esse efeito de variação de opacidade com a pressão do pincel. Agora vamos limpar essa bagunça apagando toda a camada, clicando no ícone da lixeira com a camada selecionada, para a gente poder começar a nossa animação. Para criar uma nova camada é simples, é só clicar nesse ícone de adição. Agora vamos selecionar um pincel fino para fazer o esboço da nossa animação. Esse aqui com o ícone de lápis está perfeito. Ctrl Z para voltar à ação, vamos mudar a cor e está pronto para ser usado. Agora, para poder animar no Krita, você precisa criar quadros em branco na sua camada selecionada. Atenção, se você não criar o quadro em branco, todo o desenho que você fizer na camada, ele irá se repetir para os outros quadros. Clique nesse ícone que ele irá adicionar um quadro em branco para que você possa desenhar sobre ele. Agora veja a diferença na linha do tempo de um quadro selecionado para um quadro em branco. O que eu chamo de quadro em branco tem uma borda azul. O Krita também usa como sinônimo de quadro em branco o termo imagem vazia. Isso é claro na versão traduzida para o português.
Repare que agora que eu criei um quadro em branco, eu tenho essa lâmpada habilitada na minha camada. Camada de background, por exemplo, logo abaixo, não tem a lâmpada pois não possui nenhum quadro em branco. Agora, com o quadro em branco ou imagem vazia selecionado, vamos fazer o desenho de um círculo. Reparem como o nosso quadro em branco mudou de cor e agora está preenchido, se tornando um quadro-chave. Um detalhe: todos os quadros adiante do nosso quadro-chave preenchido terão a mesma imagem, até que adicionemos um novo quadro em branco ou um novo quadro-chave. Para isso, podemos clicar com o botão direito sobre o quadro desejado e clicar em Criar quadro em branco. Vejam que agora, depois do quadro em branco, não aparece nada. Agora vamos ver o que acontece quando criamos o quadro em branco e fazemos um desenho nele. Agora é possível saltar de um quadro para o outro. Vamos então realizar todos os quadros de animação da bola pulando. Para nos ajudar, iremos habilitar a ferramenta de casca de cebola ou Onion Skinning. Ela permite que vejamos os quadros antes e depois, aumentando nossa precisão na hora de desenhar. No Krita, podemos selecionar até 10 níveis de casca de cebola. Deixarei habilitado apenas 2, um antes e um depois, para simplificar o processo. É importante também que você habilite a lâmpada na camada que está trabalhando para poder ver a casca de cebola. Vou mudar o fim da minha animação apenas para 12 frames. Agora, quando eu pressionar o play, ele irá reproduzir e voltar no 12º frame. Pode ocorrer de você desenhar um frame ou quadro maior do que o outro. Você pode corrigir isso facilmente utilizando a ferramenta de transformação. Como eu mostro. Nesse caso, como os nossos quadros são muito próximos uns dos outros, para não ter que redesenhá-los toda vez, podemos duplicar o quadro anterior e apenas mudar a transformação. Para duplicar, basta você selecionar o quadro vazio após o quadro preenchido que você deseja duplicar e clicar no botão ao lado de criar quadro em branco. Percebam que cada casca possui uma cor diferente, diferenciando as que vêm antes, depois da que nós estamos desenhando agora. Aqui eu estou acelerando o processo para vocês verem a criação da animação. Vamos desafiar um pouco as leis da física aqui. Como nós não estamos fazendo um exercício comum de bola quicando, e sim fazendo um exercício para depois conseguirmos fazer um personagem, nós vamos ver aqui uma diferença. Então, como a nossa bola está pulando e não quicando, ela vai subir com uma velocidade maior do que quando cai. Lembrando que esse é um exercício cartoon, então nós exageramos algumas poses, como a de comprimir no contato com o chão e a de esticar no salto. Assim, a velocidade da nossa bola personagem não condiz com a realidade, mas é interessante. Quanto mais quadros adicionarmos e mais próximos forem entre si, mais lenta será a ação. Agora, vou mudar a taxa de frames por segundo. Vou ajustar para 12 quadros por segundo. Finalizar alguns ajustes e reproduzir a animação. A próxima etapa agora é preencher o nosso círculo desenhado com cores para que possamos dar volume à nossa bola. Para isso, vamos ter que criar uma nova camada, escolher um pincel com uma textura interessante e ir preenchendo quadro a quadro. Vejam que eu posicionei a camada para baixo do esboço do círculo. Poderíamos fazer esse preenchimento de uma outra forma mais prática, usando ferramenta de preenchimento, por exemplo. No entanto, é mais interessante utilizar o pincel porque ele permite uma textura diferenciada no sombreamento da bola. E estou testando pincéis diferentes para ver qual gosto mais. Uma dica para mudar a cor do pincel é pressionar o botão direito do mouse, enquanto a ferramenta do pincel estiver selecionada.
Depois de terminar a cor base, eu escolho uma cor mais escura para fazer a sombra e faço a pintura sobre cada quadro novamente. É importante notar que primeiro faço a pintura de todos os quadros em uma cor, para depois seguir o processo novamente com outra cor. Assim é mais rápido do que termos que ficar mudando de cor a cada quadro. Agora é só reproduzir que nós temos a nossa animação. Uma última coisa que podemos fazer é mesclar essas duas cores utilizando uma ferramenta específica de mistura, Blender Basic. Com a ferramenta selecionada, é só clicar e arrastar entre uma cor e outra. Agora vou desabilitar a camada de esboço para fazer o preview e é só contemplar a animação. As mesmas técnicas e ferramentas que usamos para fazer a animação dessa bola quicando foram utilizadas para a criação da abertura desse vídeo. A diferença para a animação da abertura é que ela é um pouco mais complexa e precisou ser planejada antes. Dessa forma, foi preciso fazer a animação pose a pose. Primeiro foi definido o cenário, depois foi pensada a ação do personagem, como ele iria se mover pelo cenário, foram adicionadas as key poses, depois breakdowns e por fim os in-betweens. Importante destacar que primeiro foi desenhado a bola em todos os frames para depois ser acrescentado a face. Lembrando que é sempre mais fácil fazer o desenho de um elemento em todos os frames e depois partir para outro elemento uma vez acabado, do que fazer todos ao mesmo tempo. Para a colorização, como nós podemos ver aqui no projeto, foi feita uma camada de esboço, depois pintada em outra camada e por fim foi feita a pintura do cenário. Uma vez tudo pronto, vá em Arquivo, Renderizar animação, escolha entre renderizar frames ou vídeo ou ambos. Defina o início e o fim do quadro, onde você quer salvar, formato da imagem, aperte OK. Bom, muito obrigado e até a próxima, pessoal.